Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Nossa gratidão a vocês todas as quartas-feiras. Gratidão por estarmos juntos, tendo mais uma oportunidade de aprendizado, de reflexões, fortalecendo-nos para os momentos que estamos atravessando. E hoje conosco, nossa querida amiga Cláudia Rosalém. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando através dos canais da Casa dos Espíritas. Muito obrigada pelo convite, viu? Nós é que agradecemos por você estar aqui mais uma vez conosco. Estávamos sentindo sua falta e é muito bom tê-la de novo. Obrigada, estamos de volta. E hoje o tema que a Cláudia nos traz para reflexão é o pensamento, a potência do espírito. Então, convidamos vocês para essa viagem, para essa reflexão a respeito dos nossos pensamentos e do que isso significa na nossa vida espiritual, na nossa vida aqui enquanto na matéria. E para darmos início, vamos fazer a nossa oração, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, por estarmos aqui reunidos, pela nossa encarnação, pelas oportunidades que temos, agradecer aos nossos mentores, aos nossos protetores, que estão sempre nos auxiliando, nos intuindo, e pedindo a proteção para todos nós, para a Cláudia, auxiliando-a na sua tarefa de divulgação do Evangelho de Jesus, por meio da doutrina espírita, abençoando a sua vida, que todos nós tenhamos saúde e forças, tenhamos serenidade e que possamos compartilhar dos nossos melhores sentimentos e pensamentos em favor de todos os irmãos que estão necessitando de consolo, de auxílio neste momento, fortalecendo também a cada um e também pedindo por todos os desencarnados que sejam envolvidos em muito amor, possam receber o auxílio no seu retorno à pátria espiritual, para que continuem a sua jornada, compreendendo e trabalhando na sua evolução, no seu crescimento. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Cláudia, fica à vontade, nós conversamos daqui a pouco. Obrigada, Adriana. Agradeço o convite de poder retornar a esta live aqui através da Casa dos Espíritas, pelos canais do Facebook, do YouTube. Para mim é uma alegria e uma honra estar aqui com todos vocês e entrar na casa de vocês para trazer reflexões que, com certeza, nos levará a pensar e a refletir melhor nas nossas atitudes através do que pensamos. Então, que os bons espíritos e que Jesus ampare a todos nós. Allan Kardec, através das orientações dos espíritos, definiu como potência do espírito a inteligência, a vontade e o pensamento. Ou seja, esses elementos são pertencentes ao espírito. E nós podemos dizer que são as nossas ferramentas para tudo que queremos produzir, mudar ou conquistar. E todo o resto é consequência dessas potências. Então, hoje, em especial, nós vamos refletir
sobre uma dessas potências, que é uma força, que tem uma força criadora ou até mesmo destruidora, se nós o permitirmos. Nós vamos falar, como a Adriana já disse, do tema o pensamento. Sendo ele aí o último da relação, né, que primeiro é a inteligência, depois a vontade, depois o pensamento, mesmo ele sendo o último, ele é de fundamental importância para o andamento da nossa vida. Se o primeiro, que é a inteligência, ela soma informações e nos permite escolher, a vontade executa o que a inteligência escolheu. E o pensamento cria sintonia segura para essas realizações. Então, ele funciona como uma espécie de antena, captando e sintonizando as várias faixas mentais e vibratórias que estão aqui ao nosso redor no universo, nos ligando às criaturas e às situações. E Emmanuel, lá no livro prefácio, ou melhor, no prefácio do livro Sinal Verde, ele nos dá uma explicação fantástica sobre o pensamento e as suas relações. Ele diz que não desconhecemos, ou seja, sabemos que todos nós respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-la em benefício próprio. Vivemos num mar de vibrações trocadas. Nós emitimos forças e recebemos. E o pensamento, diz Emmanuel, vive na base desse inevitável sistema de troca. Nós emitimos e nós recebemos. E diz ele, queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Vejam só, gente, só com esse trecho que Emmanuel nos coloca, a gente pode imaginar e ter a noção de que maravilha que é o nosso pensamento. Então, nesta noite de hoje, nesses poucos minutos, nós vamos buscar tentar compreender sobre a ótica da visão espírita as consequências, como que funciona esse intercâmbio entre as pessoas através do pensamento. E como que nós podemos melhorar a qualidade da nossa vida através dele. Porque para o Espiritismo, o pensamento é a potência, é o modelador das ações do Espírito, através dos fluidos puros que estão no universo. E nos diz Emmanuel que a nossa mente, é a casa onde cada um de nós moramos. E a nossa imaginação é o arquiteto do nosso verdadeiro domicílio. Ou seja, a nossa mente é onde a gente mora, onde a gente vive. E a imaginação é o que cria as paredes de onde a gente vive. Pensa bem. Então, se nós formos analisar todas as nossas criações, todas as nossas ações, tudo que existe na vida real, existiu primeiro no pensamento, na nossa vida íntima, para depois ser exteriorizado e materializado no ambiente físico. Então, tudo é fruto do nosso pensamento. Porque antes de nós fazermos qualquer coisa, primeiro a gente imagina como é que vai fazer, como que vai ser, de que jeito, de que forma. E com tudo isso que a gente está percebendo, nós podemos entender que os pensamentos, eles são os elementos que criam tudo. Tudo que existe à nossa volta é criado através do pensamento. Alguém pensou para fazer alguma coisa, para criar, para inventar, para construir. Alguém pensou, alguém elaborou um pensamento para depois passar para o papel. Então, não controlar os nossos pensamentos é não controlar a própria vida. Afinal, ela também é efeito daquilo que nós dispomos mentalmente. Kardec, lá na Gênese, no capítulo 14, ele nos fala do fluido, que são o veículo do pensamento, que permite que os pensamentos se voem, se propaguem no universo. Assim como o ar, através do vento, ele é o veículo do som, que leva o som para várias direções. Não é o vento que leva aquele som, que às vezes o nosso vizinho liga a música alta.
Então, é o vento que traz o som para um lado, para o outro. E Kardec fala que o fluido é o veículo que leva o pensamento. E os espíritos, eles manipulam esse fluido, criando aí até, inclusive, as suas vestimentas, os objetos, as construções e tantas outras coisas. Mas os espíritos, eles não manipulam esses fluidos como a gente manipula elementos químicos no laboratório. Eles manipulam através do pensamento. Porque basta pensar com intensidade num determinado objeto que ele se torna real. Ele pode, inclusive, materializar para que nós encarnados possamos vê-los, os objetos. Como tem muitos relatos no livro de André Luiz, através de Chico Xavier, né? Então, na Gênese, Kardec fala ainda para nós da fotografia do pensamento, mas não essa fotografia comum que nós conhecemos, mas a fotografia no sentido que, quando pensamos em alguma coisa com firmeza, aquilo que nós pensamos fica gravado na nossa aura. E aí se fotografa. É a forma pensamento. Então, quanto mais permanecemos num assunto, seja lá qual for, mais as imagens se cristalizarão no nosso aura mental. Elas se fotografam como cenas, como quadros de imagem. Então, por exemplo, se alguém pensa em cometer um ato mau, arquiteta todos os passos, todos os atos, os momentos, planejando cada movimento, aquele ato vai ficar plasmado, fotografado na nossa aura mental, com todos os detalhes imaginários. A pessoa executou o ato em pensamento, mesmo que esse ato não aconteça, ou porque a pessoa desistiu, mudou de ideia, ou por algum motivo que não conseguiu completar esse ato, mas de toda forma ela ficou registrada na aula. E qualquer espírito que passasse por ali veria o ato plasmado. Então, com base nessas informações, nós vemos que o conhecimento de tudo isso nos dá uma grande responsabilidade, porque é através do nosso pensar e daquilo que a gente irradia da nossa áurea que nós influenciamos diretamente. E aí a gente faz sintonia com aqueles que pensam como nós, permitindo que eles também atuem sobre nós. Vejam só, um exemplo. Quando a gente assiste um filme de terror, de cena forte, aquilo fica na nossa mente. Pelo menos comigo acontece isso, não sei se com vocês acontece. Aquilo fica na nossa mente. E quando isso é à noite, quando a gente vai dormir, aquelas cenas custam a sumir da nossa mente. E quase sempre, se for muito forte, a gente acaba sonhando com aquilo que nos impressionou. Né? E aí, nesse simples exemplo que eu estou dando, nós podemos ver a importância da sintonia do nosso pensamento. E que é responsável também pelos fenômenos obsessivos e mediúnicos. Né? O processo de obsessão, ele se dá através da sintonia, ou seja, nós emitimos um pensamento e se nós insistirmos naquela ideia de pensar repetidamente aquele pensamento, ela vai ficar plasmada na nossa psicosfera, na nossa aura. Os espíritos se sentem atraídos por aquela onda mental, veem a imagem plasmada e passam também a alimentar, porque pensam da mesma forma, e aí eles passam a nos influenciar. E a melhor maneira de acabar com essas más influências é recusar o combustível que alimenta, não é? E de que forma? Através da fraternidade em ação, do amor em ação, aquele amor operante. A fraternidade em ação, a caridade, o ato em si, ele vai ser sempre o remédio mais eficaz diante de qualquer perturbação de qualquer natureza. Por isso que o Cristo nos aconselhava amar os inimigos, o auxílio àqueles que nos perseguem,
a oração para aqueles que nos caluniam, como garantia de paz da nossa vitória. Só que essas influências também, né, vamos falar um pouco do lado positivo, elas podem ser positivas se nós estivermos atraindo bons espíritos. Daí a importância de nós emitirmos sempre bons pensamentos, para a gente estar fazendo sempre uma boa sintonia. E nós podemos afirmar que o pensamento tem poder. E se nós soubéssemos o tamanho desse poder, nós preocuparíamos muito mais com o que nós pensamos. Nos recordando aí quando Jesus nos convidou a ficar atento a isso. A vigília. Porque se você não vigia o pensamento, você pode deixar se conduzir por caminhos que te levam a destinos não desejados. Então, a oração, que é a forma mais elevada de pensamento, ela nos ajuda a evitar que nós caiamos nas tentações. Porque o pensamento ele é muito poderoso, gente. Eu penso que nós precisamos estudar muito esse tema ainda nas casas espíritas. A gente precisa ler muito sobre o pensamento para conseguir entender as influências dele. Porque a influência que os espíritos exercem sobre nós, sobre o nosso pensamento e as nossas ações no dia a dia, é muito maior do que nós imaginamos. Por vezes, em muitas ocasiões, são eles que nos dirigem. Está lá na questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Eles respondem, muito mais do que imagina. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então eles podem influenciar tanto no nosso pensar como nas nossas ações. Lá na Revista Espírita de 1858, Kardec apresenta para a gente um exemplo de um fato desse tipo. Ele conta o caso do Sr. F., que é um moço muito bem instruído, de boa educação, de caráter bom, só que ele era vítima de um processo de fascinação, que ele só chegou ao fim com a ajuda dos bons espíritos. E ele foi inspirado pelo espírito do seu pai, já desencarnado, a procurar Kardec e procurou seguir o conselho dos espíritos, que recomendou que ele se entregasse aos trabalhos mais brutos, trabalhos mais pesados, né? Que ele não deixasse tempo, que não sobrasse tempo para ele ouvir as más sugestões. E aí ele acatou o conselho dos espíritos, e ao fim do tratamento, o espírito que o estava fascinando se identificou como François. E ele acabou confessando-se numa reunião mediúnica que ele foi vencido pelo Sr. F. e manifestou o desejo de seguir a sua vida. E aí, comentando o caso, Kardec fez, na Revista Espírita, diversas observações, dizendo entre elas que os espíritos eles exercem sobre os homens uma influência salutar, ou seja, saudável, ou perniciosa. E não é preciso que para isso você seja médium. Não havendo a faculdade de mediunidade, eles agem de mil e uma maneiras em nós. E a influência dos espíritos sobre nós, diz Kardec, é constante. E todos acham-se expostos a ela, quer acreditem ou não. Vejam só, gente. Então, olha como a gente precisa ficar atentos. Como disse o apóstolo Paulo, nós estamos cercados por nuvens de testemunhas. E, na verdade, nós temos o livre-arbítrio para escolher o que queremos decidir. Cabe a nós tomar essa decisão. Então, se uma pessoa decide fazer o mal ou pensar negativamente, ela vai estar em torno dela espíritos com o mesmo pensamento. Né? Mas também tem aqueles que tentam colocar a gente no bom caminho.
Porque a misericórdia divina, ela está em todos os lugares, ela está em tudo. Até na pessoa mais malvada, mais cruel, ela tem Deus dentro dela. Ela só está equivocada. Um dia ela vai despertar. Então, nas nossas atividades do dia a dia, nós devemos procurar nos vigiar para que a gente consiga viver segundo as leis de amor. Porque quando nós nos afastamos da lei de amor, nós nos tornamos infelizes. Como diz lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. Só é infeliz quando da lei se afasta. E o que é a lei de Deus? É o bem proceder, né? É viver corretamente, é fazer ao outro aquilo que a gente quer para nós. Tudo isso faz parte da lei. Viver segundo a lei de amor. É fazer ao outro aquilo que queríamos para nós. Sempre lembrando também que, na maioria das vezes, nós é que atraímos as companhias espirituais de acordo com o que nós pensamos. E muitas vezes a gente culpa os outros por algo de ruim que acontece em nós. Mas o mérito de tudo que está acontecendo com a gente é nosso. Ninguém é culpado, a não ser nós, que atraímos coisas boas ou não através do que pensamos. Como dizem os ditados populares, né? Dize com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Na doutrina não existe, mas se existisse a gente podia falar assim: dizes o que pensas, que eu direi com quem andas. E agora? Com quem você está andando? Quais são as suas companhias neste exato momento? Agora não, porque a gente está aqui prestando atenção na palestra, então o nosso pensamento está um pouco mais elevado, né? Um pouco mais iluminado. Mas quando a gente não está voltado para a doutrina espírita, assistindo uma palestra, lendo um livro, quem que está nos acompanhando? Quem que está do nosso lado? Já parou para pensar? E aí a gente para e vê que quanto desperdício de tempo, de oportunidades nós fazemos com a gente mesmo. De vez de atrair o que é de melhor para nós muitas vezes nos colocamos inimigos de nós mesmos, através do que pensamos. Vejam só que coisa, né? Tem um outro ditado também que diz o seguinte: nós não podemos impedir que os pássaros voem e cruzem os céus, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos nas nossas cabeças, não é? Então nós podemos dizer: nós não podemos impedir que os maus pensamentos cruzem os céus em todas as direções, não é? Mas nós podemos evitar que eles se alojem na nossa mente, buscando uma outra sintonia. Porque nós sabemos que o pensamento ele pode também gerar doenças, como já está sendo provado pela medicina. E tem uma frase latina que está conosco há mais de 2000 anos, que ela diz: mente sã, corpo são. Se você realmente traz a sua mente sã no que diz respeito ao que você pensa, você constrói um corpo são. Você traz harmonia para o seu corpo, para as suas células. E o oposto também. Quando você começa a pensar em condições contrárias, quando alimentamos a ideia de doença, essa ideia se plasma no nosso corpo espiritual e aí passa para o corpo físico. Não é assim? Quando nós pensamos com intensidade em alguma coisa, aquilo se plasma. Então, a ideia de doença, de problemas, é a mesma coisa. Aí você destrói essa harmonia, você traz perturbação para a sua célula. E aí a doença vai surgir. O interessante é que nós podemos fazer isso consciente ou sem estar consciente do que nós estamos fazendo. Por isso a importância do autoconhecimento. Se conhecer, observar o seu corpo, os seus sentimentos, os pensamentos, se são seu ou não são. Porque nós sabemos que muitos tipos de câncer, de doenças, são desenvolvidos devido ao estado de mágoas e ressentimentos guardados por muitos anos.
Através do pensamento, nós construímos a nossa vida e o nosso destino a cada dia. Porque nós podemos, todos os dias ao amanhecer, escolher acordar bem ou escolher acordar de mau humor. É uma escolha. Por isso que a doutrina espírita, ela nos recomenda a cultivarmos sempre bons pensamentos. Pensamentos de otimismo, buscar sempre o lado belo e bom da vida, para que a vida também seja assim. A gente ouve muitas pessoas falando, olha, o universo te devolve aquilo que você dá para ele. Então, que tipo de pensamento você está mandando para o universo? Em tempos difíceis que estamos vivendo aqui da pandemia, vale lembrar de um filósofo árabe, Avicena, que é um médico, que ele diz assim: a imaginação é a metade da doença. Lembra que eu li lá, que eu falei que Emmanuel nos disse que a imaginação é o que constrói as paredes da nossa casa, aqui na nossa mente? Então, a imaginação, diz Avicena, é a metade da doença. A tranquilidade é a metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo para a cura. Interessante, né? Que a gente vai imaginando as coisas. A gente imagina coisa boa, coisa ruim. Então, a imaginação é metade da doença. Porque a maioria das vezes a gente nunca imagina coisa positiva. A gente é sempre voltado para o negativo. A tranquilidade é a metade do remédio. Ou seja, se aquele pensamento veio, se aquelas emoções negativas veio, se tranquiliza. Trabalha a sua fé, a sua autoconfiança. Já é a metade do remédio para aquilo que você imaginou. E a paciência é o primeiro passo para a cura. No momento em que estamos vivendo, a paciência deve ser muito trabalhada em nós. Precisa ser trabalhada em nós. Então, vejam que tudo isso que a gente toma conhecimento, como eu já disse, que nos traz responsabilidade, todo esse conhecimento através da força, do poder que tem o nosso pensamento, ele traz consequências morais também para nós. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós pensamos e emitimos para os outros. Será que nós estamos agindo de forma positiva ou negativa para os outros? Como eu disse no início da palestra, lá no prefácio, Emmanuel nos diz que nós afetamos os outros e os outros nos afetam. Então, nós estamos interligados pelo fluido cósmico universal. Somos todos individuais, ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem uma digital igual ao do outro. Mas, ao mesmo tempo, estamos todos ligados. Somos um só, somos no todo desse universo. E o interessante é que os pensamentos, eles vão sempre acompanhados de sentimentos. Então, lá na Gênesis, a gente vê que os fluidos, eles são responsáveis pela transmissão do pensamento, assim como o ar transmite o som, mas eles não possuem nenhuma qualidade, nem boa nem má. Eles são neutros, nos diz Kardec. Mas, com a atuação do sentimento, ele pode adquirir cor, forma e até mesmo cheiro. As pessoas, quando chegavam perto de Chico Xavier, diziam que elas exalavam cheiro de rosas. Era o seu halo mental. E de onde vêm esses sentimentos que vai junto com o pensamento? Do coração. Por isso é que Jesus nos disse que é do coração que partem todas as coisas, boas e más, das nossas atitudes. Ou seja, é do nosso íntimo. Daí a importância de nós praticarmos aquilo que a doutrina espírita nos ensina o tempo todo, a nossa transformação íntima. Porque a transformação, ela não deve acontecer somente nas nossas atitudes. Ela é importante, ela parte através das nossas atitudes, mas é necessário, antes das nossas atitudes, modificar também aquilo que sentimos, modificar as nossas emoções, os nossos pensamentos, saber domá-los, controlá-los.
disciplinar as nossas emoções, controlando os desejos de modo geral. Jesus, o tempo todo, ele pregou a transformação interior. Como já nos disse o apóstolo Paulo, a transformação do homem velho para o homem novo, renovado de pensamentos e sentimentos. Quando Jesus trouxe as bem-aventuranças do puro de coração, ele estava se referindo a essas mudanças. É um processo muitas vezes lento. Nós não vamos conseguir de uma hora para outra mudar todos os nossos pensamentos. Nós não vamos desligar o notebook, o celular agora, depois de assistir essa live e falar, não, a partir de agora eu mudei meu pensar. Não, não é dessa forma. A gente sabe que é difícil. Mas é necessário começar. Dar o primeiro passo. Vigiando sempre o que pensamos, como já recomendou Jesus. E quando algum mau pensamento vier à nossa mente, vamos buscar o socorro da prece, porque através da prece nós melhoramos o nosso padrão vibratório, mesmo que momentaneamente. Para isso, ela precisa ser acionada pela vontade, que é a segunda potência do Espírito, que vem do coração, tem que ser prece do coração. E se na luta do dia a dia nós não conseguimos longo tempo para orar, a gente fala, nossa, meu dia correu demais, eu não tenho tempo nem de sentar para almoçar, quem dirá parar para orar. Mas, então, passamos pequenos momentos de desprendimento. Voltemos pouquinhos minutos na nossa mente para o alto. Vai no seu local de trabalho, vai até o banheiro, entra em um estado de prece, nem se for por um minutinho. E mentalmente nos permitamos conversar com o Pai. E Ele com certeza nos dará forças. E aí a própria oração vai limpar os nossos bichos mentais. É tudo através do pensamento. Não vemos necessidade de orar em voz alta. Por isso nos recomenda Jesus, através do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Ele diz, quando orardes, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, teu Pai que vem em secreto te recompensará. O que ele está querendo dizer para a gente? Entra no teu quarto íntimo, dentro de você, fecha a porta, ou seja, fecha seus pensamentos, se liga ao Pai, conversa em secreto com Ele, em silêncio pelo pensamento, e Ele também em secreto te responderá. Nós necessitamos muito de prece, muito, muito mesmo, porque nós somos ainda uma dupla. Tem dentro de nós um anjo montando guarda e do outro lado uma fera. O anjo tem que domar essa fera. É um passe. E vivemos nessa luta dentro de nós. A luz que tem que combater a sombra, o bem que tem que combater o mal. Nós vivemos isso em nosso pensamento constantemente, porque o nosso estágio evolutivo atual é de luta conosco mesmo. Por isso que o nosso mundo, onde vivemos, é um mundo de expiações e provas. E quando a gente não consegue fazer a prova do modo certo, aí nós somos convidados a fazer a prova do modo constrangido. É sempre prova. E nós estamos agora nessa maior prova, de vigiar o que pensa, para que a gente possa vigiar o que fala e o que faz. E tudo isso envolvido na emoção. Ai, como é difícil. E aí? Você está dando conta dessa vigilância? Pare e pense. Você está conseguindo vigiar o que você pensa, envolvido nesse turbilhão de emoções? Kardec nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo que aquelas pessoas que nem mesmo pensam no mal já realizaram grande progresso. Naqueles que o mau pensamento surge, eles procuram repelir com energia, com oração, o processo está em via de se concretizar. E naquele que se ainda compraz no mau pensamento, que ainda alimenta o mau pensamento, o trabalho está
todo por fazer, né? E aí eu pergunto, em qual estágio você está? Eu sei qual eu estou. E é uma luta constante. É uma luta sem fim para que a gente possa combater essas más influências que muitas vezes vêm de dentro de nós, das nossas personas, daquilo que nós já vivemos, de tudo aquilo que está aqui guardado dentro de nós, de tantas e tantas outras encarnações passadas. E aí eu finalizo dizendo para que a gente possa refletir sobre as potências poderosas que nós possuímos, a inteligência, a vontade e o pensamento. Usar a inteligência para controlar a vontade, que é esse desejo, é o querer, e o pensamento que vai constituindo esse querer. Então, que nós possamos usá-la no sentido de educar o nosso pensamento. Que ao final de cada dia nós possamos perguntar: que tipo de pensamento eu tive hoje? Que tipo de imagens ou visões a minha mente teve? Como tenho dirigido os meus pensamentos aos meus semelhantes? São bons ou ruins? Vamos pensar nisso. Cada um na sua intimidade. Que nós tenhamos o Evangelho como nosso guia, para que nos ajude em nossa transformação interior, fazendo com que nos transformemos, aproximando-nos do Criador. Que Jesus nos fortaleça e nos ampare sempre. Agradeço pela atenção de todos e pela oportunidade de estar aqui junto de todos vocês. Muita paz a todos. Gratidão. Cláudia, muito obrigada pela oportunidade dessas reflexões, viu? Eu que agradeço. Muitas coisas para se pensar, para nós refletirmos, e é o que você falou. Quando nós estamos aí no nosso dia a dia, é muita coisa. A gente não tem, assim, são muitos pensamentos, a gente não tem nem como contabilizar a quantidade de coisas que passa pela nossa cabeça, né? Mas é o que você, em um determinado ponto, falou. Conforme nós vamos processando o pensamento e focando, ele vai se cristalizando quanto mais a gente pensa em uma determinada coisa, né? Você comentou sobre essa cristalização, sobre essa criação mental que nós fazemos e que é como uma imagem que se forma. E aí, nós, nessa situação, então, assim, em que condição cada um está? Eu também estou nessa condição de vigiar o tempo todo, porque, como você bem disse, é uma luta constante. Nós ainda estamos num estágio em que a nossa tendência acaba indo mais para o negativo do que para o positivo das coisas. Exatamente. E é essa mudança que a gente tem que fazer, né? É isso como que a gente você tem que falou. Eu não falei aqui, mas só porque você colocou esse apoio do pensamento, né, que é constantemente, um terapeuta nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa e ele disse que nós temos, em média, 50 mil pensamentos diários. Desses 50 mil, para você ter uma ideia, 40% deles é sobre preocupações que jamais vão acontecer na nossa vida. Nossa, é muita coisa. 30% é relacionado a coisas que já aconteceram. 12% está relacionado à saúde. Hoje com o Covid a gente pode aumentar isso para 20% que seja. 10% dos nossos pensamentos diários são coisas, assuntos insignificantes.
E só 8%, ou seja, 4 mil desses 50 mil, só 4 mil são relacionados a coisas realmente reais. Então, veja o desperdício. Por isso que eu disse que muitas vezes nós somos inimigos de nós mesmos. O desperdício que muitas vezes fazemos com nós próprios através do pensamento. Nossa, é um número enorme, né? É interessante você trazer esses dados para a gente ter uma base de comparação e para a gente também começar a prestar atenção para onde vai, porque é o que você falou, muitas vezes é de forma inconsciente. Nós não estamos ali focados no que nós estamos pensando. A coisa vem assim, você está até fazendo outra coisa e vem, né? Exato, exato. E É que nem aquela aí, música, né? Que nem aquela música. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E às vezes a gente voa em pensamentos nada a ver, entendeu? E aí fica tão automático, que a hora que você vê, você já está pensando coisas nada a ver na sua vida, que não vai te acrescentar em nada. e alimentando coisas que não são produtivas, não fazem bem, inclusive para a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a importância mesmo que tem tudo isso. E é necessário a gente falar sempre desse ponto, porque, como você disse, né, trazendo lá no início, que existe a inteligência, a vontade e o pensamento. Então, quer dizer, a gente precisa aprender a trabalhar de forma consciente essas três potências, para que a gente tenha, assim, uma condição, um controle, uma condição saudável de vida, porque você falando dessa porcentagem todas dos pensamentos para onde a gente canaliza, quanto tempo a gente passa pensando e trabalhando a nossa questão espiritual? Qual é o valor que a gente dá para isso, a importância que a gente coloca na nossa vida? Porque quando a gente entra no automático da rotina diária, de trabalho, de família, de uma série de coisas, o que a gente está trabalhando para o nosso bem-estar e daqueles que estão em convivência conosco na questão espiritual? Eu acho que muito menos do que a gente deveria. Eu falo isso por mim. Né? Eu acho que... Né? É verdade, porque, olha, em torno de 60% a 80% das doenças que são somatizadas no corpo físico, elas estão relacionadas ao que nós sentimos. E antes de sentir, vem o pensar. Né? Algo aconteceu que você pensou naquilo, aquilo já transformou numa emoção, num sentimento que te adoeceu. E aí a gente trata somente do corpo físico. A gente vai em academia, a gente acha que deixar de comer carboidrato, açúcar, glúten, tudo isso é saudável? É saudável para o corpo físico. Mas o que comanda o corpo físico não é o espírito? Então a gente precisa aprender também a educar o nosso espírito no sentido de pensar e sentir. Porque não adianta só pensar no que come, né? Não é o que entra da boca que mata o homem, sim aquilo que sai dela. E o que sai dela? São os nossos pensamentos. Não tem aquele ditado que uma fala que Jesus mesmo disse, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. O sentimento não sai do coração. Não é os nossos fluidos, o nosso pensar, como está lá na Gênesis, ele tem forma, ele tem cheiro, ele tem pensamentos que vai em pensamentos de flecha, de dardos mentais negativos. Então, tudo isso sai de dentro de nós. Né? Então, a gente tem que cuidar desse halo mental que nós temos para que a gente possa estar em harmonia. Né, para que a vida funcione de maneira mais harmônica também no físico.
né? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando a nossa saúde física, emocional, espiritual, trabalhando também as emoções que temos, os pensamentos, porque tem pessoas que são tão negativas e tão pessimistas que nada para ela tá bonito. Se chove, ela reclama, se venta, ela reclama, se tá sol, ela reclama, nunca tá feliz. No espírito, isso? Pode ser, mas por que não muda o olhar? Muda a lente dos olhos, começa a enxergar a vida mais bela, mais bonita, muda seu pensamento, e tudo vai mudando ao seu redor. Então, tudo é qualidade de vida. Exato, e é um exercício, né? Necessário para nós. Qual é o nosso alimento? Né? O que nós estamos alimentando dentro de nós, você falando dessa questão da saúde? Porque se nós cuidarmos da nossa saúde espiritual, mental, nós estamos cuidando também da nossa saúde física, como você bem colocou. Então, qual é o alimento que eu tenho utilizado para sustentação espiritual? Por onde eu enveredo, né? Hoje, quem está aqui conosco aí assistindo, né, essa live, poderia estar fazendo outra coisa, né? Mas escolheu dedicar um tempo para essas reflexões. Por quê? Porque consideramos que é necessário e muito importante para nós, enquanto espíritos, porque nós estamos nesse corpo e nessa vida aqui material por um breve momento, se pensarmos na eternidade que tem à nossa frente. Então, de que forma nós vamos caminhar, nós vamos progredir? Justamente trazendo essa inspiração, esse alimento que nos fortaleça e nos faça olhar nessa questão do pensamento para onde nós estamos nos direcionando, né? Então, é muito bacana tudo isso, e eu lembrei também do livro do Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade, que você trouxe essas reflexões, porque nós precisamos olhar com cuidado mesmo. Então, eu agradeço de coração por você trazer esse tema para nós, que principalmente no nosso dia a dia sempre, mas principalmente nesse período aí, nesse 1 ano e meio que nós estamos passando por uma série de coisas que são testes, que são provas para nós, é importante a gente pensar e trabalhar com a nossa vontade aí nesse caminho, né? E eu deixo aqui como sugestão para as pessoas que queiram melhorar a sua qualidade do pensamento, tenta não ver notícias polêmicas, sensacionalistas, notícias de jornais, tenta ouvir música que eleva, escutar um Mozart, um Beethoven, um Bach, uma sinfonia, uma música instrumental. Tudo isso já foi comprovado que essas músicas, elas mexem com nossas sinapses nervosas do cérebro e faz muito bem para a saúde. Então, procurar se apegar mais a coisas mais edificantes, porque tudo que a gente vê na nossa televisão, elas ficam no nosso ambiente, né? Elas plasmam essas energias nas paredes das nossas casas. Por isso também a importância de fazer evangelho no lar, né? Quem aqui está assistindo e não faz evangelho no lar, procura aí na Casa Espírita, conversa depois com a Adriana, coloca aqui no chat, né? A gente depois pode estar explicando como fazer evangelho no lar, que é muito importante, principalmente nesses momentos de pandemia, né? Tentar buscar o pensamento mais elevado, tentar ver coisas boas, pensar positivamente, porque tudo que a gente pensa, realmente a gente sente, a gente vive aquilo. Então, fica aí como sugestão para que a gente possa ter uma vida mais leve e mais saudável. E agradeço pela oportunidade de estar aqui esta noite. Muito obrigada.
Nós agradecemos, Cláudia, e desejamos aí a você muita saúde, muita paz, muita luz aí na sua caminhada, no seu trabalho, na Casa Chico, nas lives, nas palestras que você faz. Desejar também a todos vocês, amigos, que estão aqui conosco, aqueles que não puderam assistir desde o início ou que vão nos assistir depois, a palestra fica disponível tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, aproveitem a oportunidade para assistir novamente e reforçar todas essas reflexões, essa conexão que é tão importante para nós. E na próxima semana, nós teremos conosco o Sr. Aires Gonçalves de Miranda, e desejamos a todos muita saúde, muita paz, e que os nossos pensamentos estejam todos irmanados em prol da nossa melhora, em prol do bem coletivo e do amor que Jesus veio nos exemplificar. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Um beijo para você, Cláudia. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.